Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus! Muito prazer estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus e hoje compartilhando a respeito de mansidão. O Senhor quer falar conosco a respeito de como exercermos uma vida segundo os seus caminhos. Ele foi uma pessoa mansa, ele é uma pessoa mansa e humilde de coração e quer de nós que nós sejamos uma pessoa mansa e humilde de coração. Então, nas semanas que nos antecederam, nas 2 semanas anteriores, o Senhor falou conosco no texto de Tiago, no capítulo 3. Ali nós aprendemos os princípios de mansidão, o conceito de mansidão à luz da Bíblia, o que é mansidão, o que não é mansidão, como nós podemos buscar essa mansidão, de onde provém a mansidão. E hoje o Senhor quer falar conosco a respeito da vida de Jesus. Como nós seremos uma pessoa mansa se não olharmos para quem Deus é, para quem Jesus foi aqui na terra. A palavra de Deus nos mostra a respeito de suas características. E ele foi sim uma pessoa mansa. Mas hoje nós estudaremos o porquê ser uma pessoa mansa. E essa mensagem leva o título de A Corajosa Mansidão de Jesus. Podem pensar que ser manso é ser uma pessoa fraca, mas há um grande equívoco nesse pensamento. Na realidade, a falta de mansidão é a consequência de uma pessoa fraca, pois aquele que não consegue nem segurar a própria força, como pode ter força para segurar a pressão de outro? Então, ser manso é ser capaz de restringir até a própria força para agir adequadamente em situações extremas. Para que nós possamos exercer a mansidão que atinge ao outro, primeiro passo é nós termos o domínio próprio. Então, eu devo ser manso para demonstrar que sou forte? Não é bem assim. O real motivo de a Bíblia cobrar que os seguidores de Jesus sejam pessoas mansas está relacionado à cura que Deus quer trazer para nossas feridas e ao descanso que Ele quer trazer para a nossa alma. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, o real motivo de nós buscarmos ser pessoas mansas está relacionado ao descanso que o Senhor quer trazer para as nossas almas. Nós vemos muitas vezes, ou isso pode acontecer com a nossa vida também, pessoas que estão buscando vários meios, subterfúgios, para conseguir encontrar uma paz, para conseguir encontrar um descanso, vivem perdidas de um lado para o outro, sem saber aonde está a real felicidade. Mas o Senhor nos ensina que é nele que nós encontramos descanso para nossas almas. E é esse um dos motivos para nós buscarmos a mansidão. Então, não conseguir controlar a própria ira é resultado de uma pessoa que ainda não foi completamente cheia pelo fruto do Espírito também. Afinal, a mansidão, ela é um elemento do fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, aquele que não está totalmente cheio de Deus, totalmente completo pelo Espírito Santo, ele realmente não consegue exercer a mansidão. Mas aquele que busca viver em santidade, abstendo-se das coisas mundanas que contaminam a nossa vida, que não vão de encontro com a palavra de Deus, que são desobedientes à palavra de Deus,
essas pessoas realmente não conseguem exercer a verdadeira mansidão. Também encontramos exemplos de Jesus fazendo coisas que não parecem ser mansas, e isso é interessante. Quando ele expulsou os cambistas do templo, ou todas as ocasiões em que ele confrontou os fariseus e outros a respeito de sua hipocrisia. Com esses exemplos, será que nós conseguimos entender a respeito de mansidão? Ou melhor, como esses exemplos podem nos ensinar a respeito de mansidão? E hoje nós queremos olhar para Jesus. Olhar para Jesus para que, através da vida de Cristo, nós possamos exercer a mansidão que a Bíblia nos ensina a exercer. Quando os judeus lhe perguntaram qual era sua autoridade para expulsar os cambistas do templo, Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar, provando que era o Filho de Deus. Isso está lá em João, no capítulo 2, no versículo 18. O templo era a casa de seu pai, e Jesus tinha sim o direito e a responsabilidade de pôr em ordem. O que nos ensina que a mansidão exercida por Jesus era repleta de zelo pelas coisas de Deus, era repleta de coragem e autoridade. Pois bem, a mansidão pode se manifestar de maneira muito corajosa. Hoje nós estudaremos a respeito dessa mansidão que é manifesta também de maneira muito corajosa através do livro de Mateus, no capítulo 27. Nós leremos do versículo 33 ao 44. Aqui, o contexto é que Jesus já tinha sido escarnecido, Jesus já havia sofrido muito. Aqui, Judas já tinha ido se suicidar por ter traído Jesus, por ter entregue Jesus com um beijo no rosto por 30 moedas de prata. Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus já havia trazido grande admiração ao governador Pilatos por não responder às suas acusações. A realidade é que nesse contexto, Jesus já havia sido até torturado. Jesus tinha sido escarnecido pelos soldados. E isso está lá em Mateus, no capítulo 27, do versículo 27 ao 31. Diz assim: logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, como você pode observar, nesse contexto que introduz o texto que nós abordaremos mais expressivamente hoje aqui, nesse contexto, Jesus já havia sofrido muito. O que nos leva a pensar hoje é qual é o nível de sofrimento que nós precisamos estar para exercermos a mansidão. Até que ponto nós podemos ir para exercer uma mansidão à luz da palavra de Deus? E não há outra maneira melhor para fazer isso, para descobrir as respostas a respeito dessa questão, senão olhando para a vida de Jesus. E a vida de Jesus nos ensina que, apesar das circunstâncias ao nosso redor, nós precisamos continuar fiéis a Jesus, exercendo a fidelidade a Deus, a mansidão que provém através da fidelidade a Deus para agradar ao Pai. Isso não está relacionado a nós. Não é sobre nós, é sobre Deus. É para a glória do nome de Deus. Como nós falamos aqui, nós não exercemos uma mansidão para mostrarmos que somos mansos, mostrarmos que somos fortes, que resistimos pancada. Não é por isso. Nós exercemos a verdadeira mansidão para glorificar o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Pois bem,
Todo esse contexto nos leva a Mateus, no capítulo 27, do versículo 33 ao 44, que diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados por ele. O que nós vemos aqui é agora, após Jesus Cristo ter sido torturado, ter sido cuspido, após colocarem na mão dele um caniço, despirem as vestes dele, baterem com esse caniço em sua cabeça. E eu não sei se você consegue imaginar a respeito dessa situação, mas na cabeça de Jesus tinha uma coroa de espinhos e batiam em sua cabeça. Nós sabemos que a crucificação de Jesus foi um ato de tortura. Jesus Cristo, em certo momento, falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E até nesse momento, quando ele falou para os discípulos vigiarem enquanto ele iria orar, os discípulos não o puderam fazer, mas dormiam. Jesus Cristo, ele foi humilhado para chegar até a cruz de diversas maneiras, pela sociedade, pela sua família, pelos seus seguidores. Todo um contexto de humilhação foi conduzido para levar Jesus até a cruz injustamente. Mas o que mais nos chama a atenção a respeito da mansidão de Jesus é que ela nos ensina que Jesus não chegou lá por causa da força dos soldados que o levaram à cruz. Jesus chegou até a cruz porque ele quis. Jesus Cristo caminhou com as próprias pernas até a cruz. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, naquela ocasião Pedro, talvez até sem habilidade nenhuma, corta a orelha de um dos soldados. Jesus fala: olha, não façam isso. Ou seja, eu não preciso que vocês me defendam. Se eu quiser, vem vários anjos aqui, vem me defender. Se eu disser uma só palavra, as coisas mudam. Mas eu preciso tomar desse cálice. Eu preciso passar por esse sofrimento. E Jesus passou por todo esse sofrimento mansamente, provando que ele é sim manso e humilde de coração. O primeiro versículo que nós lemos diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. A palavra fel no Novo Testamento vem da palavra grega role, que significa veneno, literalmente. Todos os versos do Antigo Testamento que usam esta palavra, você vai encontrar lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 5, em Jeremias, no capítulo 8, versículo 14, dentre tantas outras passagens, elas têm uma definição comum de algo que tem um gosto amargo e é muitas vezes venenoso.
A bebida oferecida a Jesus era um vinagre de vinho romano popular, que tinha uma droga, o fel, misturada para entorpecer os sentidos. Era costume dos romanos oferecer a um homem sendo crucificado vinho com fel, para que ele pudesse suportar a tortura da cruz. Então Cristo provavelmente recusou esta bebida, sabendo que o seu sabor amargo significava que era mais um veneno do que um analgésico. Mas é interessante que ele não queria morrer de envenenamento. Também não queria ter seus sentidos anestesiados na cruz. Jesus sabia que tinha que derramar seu sangue para que se tornasse o sacrifício supremo pelos pecados de todo o homem. E o Salvador se recusou a tomar o caminho mais fácil. Jesus tomou toda a dor que poderia tomar ali. Ele sofreu todo o sacrifício que devia de sofrer, apesar de ter passado por isso injustamente. Esse versículo também cumpre uma profecia que está lá em Salmo 69, verso 20 e 21. Diz assim: afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não o achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Na cruz do Calvário, o Senhor estava cumprindo profecias. O versículo 35 também é o cumprimento de uma profecia. Salmo 22, 18. Diz: eles dividiram minhas roupas entre si, e para a minha túnica lançaram sortes. No versículo 35, eles repartem as vestes de Jesus, tirando sorte. E havia uma lei romana que as roupas usadas pelos condenados na hora da execução se tornavam propriedade dos executores. Assim, os soldados que acompanharam Jesus em sua crucificação dividiram entre si as suas vestes. Mas isso não estava simplesmente relacionado a uma lei. Estava cumprindo, sim, mais uma profecia lá na cruz do Calvário. A ida de Jesus à cruz do Calvário não foi um ato de fraqueza de Jesus. Jesus não foi levado lá porque ele era fraco. Jesus foi levado à cruz do Calvário porque ele quis. Ele se autoconduziu à cruz. E mansamente ele passou por todo o sofrimento. No versículo 40, Jesus tinha realmente o poder de descer da cruz. Olha o que diz: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Quando começam a falar isso a Jesus, realmente Jesus tinha o poder de descer da cruz. Mas ele preferiu continuar lá. Para que a ressurreição de Jesus acontecesse, ele precisava ter coragem de permanecer na cruz. Isso nos ensina uma coisa, que a mansidão, ela muitas vezes é exercida em situações que nos levam ao extremo, que espremem o máximo de nós. Situações que talvez não de uma maneira literal, mas muitas vezes sim, arrancam o nosso sangue, cobram de nós uma força que nós talvez pensemos que não temos, mas é lá que nós precisamos olhar para o alto e buscar a força do céu para não abandonar a obediência que precisamos ter ao nosso Senhor. Afinal, nós temos o maior exemplo, que é Jesus, permanecendo fiel a Deus na cruz do Calvário. E isso não era para que ele fosse salvo. Jesus Cristo é e sempre foi o unigênito Filho de Deus. Mas ele escolheu ir para a cruz. Como primogênito Filho de Deus, ele trouxe a nós a oportunidade de, através de uma adoção, quando cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, sermos salvos. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário não para que ele fosse salvo,
mas para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação através do nome de Jesus. No versículo 42, os escribas enfatizam o que os outros haviam dito. Novamente é falado para que ele descesse dali. Novamente Jesus é provocado a descer da cruz e se salvar no seu momento de maior agonia. Olha o que diz ali no versículo 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E aqui é um ponto interessante, porque eles falam assim, olha, se você descer da cruz, nós vamos crer. E não era para isso que Jesus estava lá? Para que aqueles que crescem no nome de Jesus obtivessem salvação? Mas muitas vezes as ofertas que chegam até nós parecem agradáveis, parecem corretas, mas são para que nós abandonemos um ato de obediência a Deus. A oferta dos escribas poderia parecer atraente, pois Jesus, além de descer da cruz, faria com que seus acusadores crescem. Mas Jesus não abriu mão de sua morte por medo ou ofertas terrenas. Corajosamente e mansamente, Jesus permaneceu na cruz. Versículo 43, os escribas e anciãos colocam em questionamento a fidelidade de Deus, como se Jesus ser morto na cruz fosse um ato de maldade por parte de Deus. Diz, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Agora eles começam a colocar em questionamento a respeito da fidelidade de Deus, da fé de Jesus, na fidelidade de seu Pai. Mas Jesus Cristo não abriu mão da cruz por ofertas terrenas. E chegamos ao versículo 44. Versículo 44 é interessante, porque agora quem começa a zombar de Jesus são os salteadores. Diz assim, os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. No livro de Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao 43, relata que nessa hora um dos salteadores se arrependeu. No momento de maior agonia de Jesus, ele exerce o seu dom de manifestar amor e perdão. Inclusive, para um salteador. Um desses salteadores relata lá em Lucas, no capítulo 23, ele reconhece que Jesus Cristo estava ali injustamente, que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E esse salteador alcança o perdão de Jesus Cristo. A palavra nos mostra que ele encontra morada nas alturas. Esse versículo nos mostra que não está relacionado ao nosso passado, mas está relacionado em quem nós queremos ser hoje. O quão manso nós queremos ser. O quão manso fiéis a Deus nós queremos ser. O quão obedientes à palavra dele nós queremos ser. O quão arrependido nós estamos. Não está relacionado a quem nós fomos no passado. Está relacionado a quem nós queremos ser hoje. O Senhor continua de braços abertos, disposto a perdoar pessoas que não merecem o céu, mas que reconhecem que são pecadoras e abandonam a prática do pecado. Pois bem, o que esse texto tem tão rico para nos falar? Essa passagem nos ensina que é no momento de maior agonia da nossa vida que somos encorajados por Deus para sermos mansos. É quando Judas te trai, quando Pedro te nega, quando Pilatos te acusa, quando os soldados zombam de você, quando te oferecem uma bebida amarga para te desviar do seu propósito. É quando sorteiam suas roupas, quando te colocam em uma cruz juntamente com malfeitores, mesmo você sendo inocente. É quando desafiam você a mostrar seu poder e descer da cruz.
É na hora da agonia que Deus nos convida a permanecermos fiéis a Ele. Permanecer exercendo uma mansidão tão corajosa a ponto de entregar a própria vida por amor e fidelidade a Deus. Esse amor e fidelidade a Deus nos conduz a uma salvação eterna. Confessar o nome de Jesus, abandonar a prática pecaminosa, reconhecer que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, faz de nós filhos de Deus e nos dá a oportunidade de irmos morar com Cristo nas alturas. Crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário faz de nós receptores de uma promessa, da promessa que vamos morar com Cristo nas alturas. Então eu quero convidar você, primeiramente, a olhar para dentro de si. Será que eu e você temos exercido uma mansidão que devemos exercer? As circunstâncias onde nós estamos não podem justificar quem nós somos. Mas as circunstâncias na qual estamos precisam manifestar quem nós realmente somos. Se somos realmente fiéis a Deus. Se somos capazes de permanecermos fiéis a Ele. Que possamos exercer uma mansidão advinda de uma vida transformada por Cristo. Que venhamos a buscar essa mansidão, que não vem de nós, mas vem de Deus. Vem da busca a Ele. Que essa palavra possa abençoar você, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa ser repleto da presença dEle e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na tua vida.